Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu estou trazendo dois bolinhos para vocês, né? Duas inspirações aí de bolo infantil. Esse primeiro é o do Poderoso Chefinho, o tema, e o segundo é do tema bailarina. Eu iniciei, gente, aqui fazendo uma pré-camada, né? Vocês não me vê muito aqui fazendo pré-camada, né? Às vezes eu já deposito direto o chantininho que eu vou trabalhar, né? Eu não vejo muita diferença, porém, em alguns casos, como eu sempre falo aqui, às vezes tem a necessidade, né? É porque esse bolo, ele ficou, às vezes a minha massa, ela fica tão fofinha que ela fica soltando farelos, né? E como esse bolo também ia viajar para um pouco longe, eu resolvi fazer por questão de segurança, né? Para dar mais uma selada aí no recheio e tal. E para poder ficar, não sujar, né? O chantininho que eu vou trabalhar, né? Porque o chantininho tá bem lisinho, bem hidratado. Então, gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, já comece aí deixando seu like, se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito, tá? Ative o sininho de notificações, gente, para toda vez que eu postar um vídeo, vocês serem notificados. Porque às vezes você se inscreve no canal e não ativa o sininho, tá? Na opção todas. E o YouTube, ele não entrega o conteúdo para vocês. Então, tem muitas reclamações, às vezes, no meu vídeo, dos meus vídeos, de pessoas que falam que não estão recebendo notificações, né? Dos meus vídeos. Então, por isso é importante você clicar na opção todas aí do sininho, tá? E agradeço de coração a você que já é meu inscrito, minha inscrita. Obrigado pelo carinho, tá? Deixe um comentário aí que eu vou responder com o maior prazer. E não esqueça do like, tá, gente? É muito importante para o crescimento do canal. Então, gente, eu comecei depositando, né? Na parte de baixo eu coloquei o chantininho azul, né? Eu tingi com o azul anis, tá? Porque, como eu já falei, esse tema é do Poderoso Chefinho. Então, vai ser essas duas cores, azul e branco, tá? O chantininho tá bem hidratado, bem acetinado. Eu hidrato ele com leite condensado ou com creme de leite, tá? É muito bom, fica muito sedoso, fica com brilho o chantininho, tá? E fica muito bom na hora de fazer o espátula, na hora de espatular, né? Então, gente, esse bolo foi massa branca e recheio de brigadeiro de ninho, tá? E eu já depositei, né? Aqui todo o chantininho. Agora eu vou fazer o trabalho com a espátula, né? É uma decoração bem simples, tá, gente? De fazer esse bolo. Não teve muita dificuldade, né? Apesar que são duas cores, mas não tive dificuldade, né? Mas para você que é iniciante, talvez você tenha um pouco de dificuldade na hora de espatular quando for duas cores ou mais, né? Eu também tive essa dificuldade bem no início, mas com o passar do tempo você vai pegando a prática, né? E vai conseguindo. Então eu sempre começo a alisar pela parte de cima, gente. Eu gosto de fazer isso, não é uma regra, mas eu gosto porque já me dá mais uma já vai ficando mais uniforme, sabe? Aí quando eu passo a espátula na lateral do bolo, já as quinas já sobem e eu só acerto, né? Novamente para poder fazer o trabalho de espatulado, de textura, na verdade, que eu vou fazer, né? Então, já passei aqui, né? Aí eu vejo onde ficou falha, vou lá e preencho, tá? Coloco mais. Olha, aqui faltou, em alguns lugares faltou, e aí eu vou e coloco. Ao invés de você ficar passando a espátula várias vezes, tentando corrigir onde ficou falha, é melhor preencher, porque se você ficar passando a espátula várias vezes, o chantininho já começa a ficar poroso. E aí, às vezes, você acaba acertando no bolo e não consegue o alisamento perfeito, né, gente? Então, aqui já estou fazendo o trabalho de textura. Essa espátula de número 27, tá? Ela é da Ângel Doce Sonho, uma espátula de inox muito boa, tá, gente? Eu tenho um kit dessas espátulas. Eu gosto de falar a numeração porque elas sempre me perguntam, né? E também a marca, né? Porque se vocês quiserem comprar, elas são uma espátula muito boa. Eu gosto bastante, tá? As espátulas de plástico também são boas, gente. Eu tenho algumas espátulas de plástico, tenho da Blue Star, tenho de acrílico, né? Mas elas também fazem um trabalho perfeito. Porém, essas de inox aí são bem melhor, né? O trabalho fica bem perfeito mesmo.
Então, eu preenchi, né, aqui na parte de baixo, onde eu vi que ficou faltando, né. Novamente, como eu já falei para vocês, esse trabalho, gente, ele requer muita paciência, tá? Não tem, assim, uma quantidade de vezes que você vai passar a espátula. Depende muito, né, do que você está fazendo. Aonde faltou chantilly você coloca, onde tem muito você retira. E aí você vai arrumando, ajeitando até achar que ficou perfeito, tá? Tem que ter muita paciência. As quinas eu levo sempre de fora para dentro, tá? De fora para dentro, das bordas pro centro do bolo, com a mão super leve, tá, gente? Não pode ter a mão muito pesada para fazer esse trabalho. E eu gosto de fazer as quinas sentadas, gente, porque eu acho que eu tenho uma visibilidade melhor, fica à altura dos meus olhos e eu consigo fazer uma quina perfeita, tá? Aí eu vou passar mais uma vez, porque eu arrumei a parte de cima, né? E quando você mexe na parte de cima, a lateral ela desce um pouco, né? As bordas. Então você tem que passar a espátula novamente para poder arrumar essa lateral, tá? Então aqui, ó, já passei mais uma vez. Agora sim eu vou fazer as quinas definitivas mesmo, para poder finalizar o trabalho. E esse bolo ficou bem grande, gente. Ele ficou um bolão, ele é do aro 23, não lembro se eu já falei, né, no início do vídeo, do aro 23. E aqui sim, agora eu tô finalizando, né, olha só como o chantininho tá num ponto bem hidratado, que não fica nem aonde a gente retira a espátula, nem fica marca, gente. Agora eu vou fazer a textura com o pincel, né, que eu gosto sempre de fazer na parte de cima. Eu sempre gostava de deixar liso, gente, mas depois que eu comecei a fazer essa textura com o pincel, eu achei que ficou bem melhor, sabe? Disfarça muita imperfeição. Você não precisa ficar se é, tentando, né? Alisar, alisar, alisar. Pode fazer com o pincel ou com a espátula, que fica legal do mesmo jeito. E aqui eu já estou finalizando com os toppers, né? Colocando aqui, já coloquei aqui na frente, tá? Para poder delimitar a frente do meu bolo. E olha só que lindo que ficou, gente, esse trabalho, tá? Tá finalizado, espero muito que vocês tenham gostado desse bolinho. E agora vamos já partir para decorar o próximo, tá? O outro vai ser com trabalho de bico, tá? Vai ser trabalho de rosetas. E vocês vão acompanhar comigo aqui, tá, gente? Espero muito, muito que vocês gostem dessas duas decorações e que sirva aí de inspiração para vocês, tá? Olha só que lindo. Trabalho finalizado. Agora vamos iniciar, né, o segundo bolinho. Esse foi massa branca e recheio de brigadeiro, né, de chocolate. Então eu vou fazer a pré-camada também, porque como eu vou fazer trabalho de rosetas, é importante fazer essa pré-camada, tá, gente? Então eu tô fazendo a pré-camada já com a cor, o chantininho já atingido mesmo, tá? Porque como ele vai ser rosa, só que esse bolo, gente, ele vai ser tipo um degradê de cores, tá? Vai ser do mais claro para o rosa mais escuro, tá? Geralmente o degradê a gente começa pela cor mais escura, né? E vai clareando, né? Mas nesse caso, a inspiração que a cliente me mandou era desse jeito. Ele era do mais claro para o mais escuro, tá? Então vocês vão acompanhar comigo. Eu vou só colocando mais corante rosa, né? Eu utilizei o rosa cereja e vou fazer as rosetas, tá, gente? Eu vou utilizar um bico pequeno, né? Porque como esse bolinho é pequeno, ele é do aro 15, então eu não poderia fazer as rosetas com um bico grande, né? Para não ficar desproporcional, né? Eu vou fazer com o bico 35 da Wilton, que ele é, como eu já falei aqui em vários vídeos, ele é como se fosse uma miniatura do bico 1M, tá? Ele faz umas rosetas lindas, né? Perfeitas, igualzinhas do bico 1M. E aí eu tô só arrumando, né? Porque como esse bolo vai ser com trabalho de bico, gente, eu tenho que deixar ele bem nivelado, o mais certinho possível, tá? Por isso que eu tô colocando uma camadinha mais generosa de aqui da pré-camada, né? Só que não pode colocar muito chantilly, gente, para não acabar você camuflar o tamanho do seu bolo, tá? Porque não pode colocar muito chantilly, temos que tomar muito cuidado, tá, gente, nessa hora, para que quando o cliente for cortar o bolo, não tenha muito chantilly, tá? E custa chegar no bolo, né? Vai aparecer mais a camada de chantilly, então temos que ter esse cuidado, tá? Quando for fazer pré-camada, não pode colocar muito excesso de chantilly.
Mas nesse caso, como eu tinha que deixar ele bem niveladinho, tá? Porque o trabalho de bico tem que ficar certinho. E se o bolo tiver torto, gente, algo do tipo, as rosetas não ficam perfeitas, tá? Então aqui é muito simples, eu já coloquei o chantilly, tem que estar num ponto um pouquinho mais firme do que o ponto de alisamento, tá, gente? Para trabalho de bico. Ele não pode estar muito mole, mas também não pode estar muito firme, porque senão ele vai ficar cortando, né, na hora de sair do bico. Mas tem que estar bem hidratado, tá? Não pode estar poroso, senão as rosetas do nosso trabalho não vai ficar perfeito. Então aqui eu faço uma pitanguinha e contorno ela, né? E vou formando aqui minhas rosetinhas, tá? E esse bolo é o do aro 15, né, gente? Eu acho que eu já falei. Ele tá com 10 de altura, tá? E ele também ele tá só com 2 camadas de recheio. Aqui eu vou intercalando, gente. Eu coloco agora a segunda camada. Eu não coloco em cima da primeira roseta que eu fiz. Eu coloco entre duas. Acho que dá pra vocês entenderem, né? Eu coloco no meio entre duas e vou intercalando, porque aí vai tapando qualquer brechinha, né, que fica e tal. Por isso que é importante a pré-camada seja da mesma cor, porque se ficar aparecendo alguma brechinha, não vai aparecer o bolo, tá, gente? E sim o chantilly que tá na parte de baixo. Então agora eu vou colocar aqui no bol o restante do chantilly da manga e só vou acrescentar mais corante, né? E depois mais corante, porque são 3 cores, né? E aí vou só acrescentando aqui para poder ir ficando um rosa mais escuro, tá? Para formar o degradê aí. Aí eu vou colocando, vou olhando se já tá na cor que eu quero. Se não tiver, eu acrescento mais, né? Eu coloco ali para ver se já tá na cor que eu quero. Aí eu coloco mais corante, vou mexendo. Só não pode mexer muito, gente, como eu já falei, não pode ser muito mole esse chantilly, senão ele não vai ficar o desenho do bico perfeito, tá? E aí já vi que já tava no ponto aqui, né? Agora eu vou colocar de novo na manga de confeitar, né? E vou utilizar a mesma manga, tá, gente? Tô colocando, aí coloco no bol novamente para poder sair essa cor, né? Que tava no saco. E coloco novamente. Eu vou utilizar a mesma manga, né? Com o mesmo bico para as 3 cores, tá? Porque como é a cor rosa, dá para utilizar o mesmo saquinho, né? Para não estar sujando, né, gente? Porque quem é confeiteira sabe o trabalho que dá. Esse saquinho, gente, já me perguntaram se ele é descartável. Nas embalagens dele fala que é descartável, mas eu lavo, tá, gente? Eu lavo, aí coloco água quente às vezes, porque o chantilly é gordura pura, né, gente? Então eu lavo com detergente, aí coloco às vezes uma água quente, né? E fica limpinho. Eu utilizo quantas vezes der para utilizar, né, gente? Porque se tudo que é descartável você for jogar fora, tá tudo caro, tá, gente? Esses saquinhos não são baratos aqui na minha cidade. Aí eu já fiz, gente, outro processo, coloquei mais corante rosa. Aí no vídeo não tá dando para diferenciar muito, né? Tá parecendo que tá a mesma cor desse outro, mas não, eu coloquei mais, né? Só não mostrei essa parte para o vídeo não ficar tão longo, né? Tão maçante para vocês. Mas eu fiz o mesmo processo, né? Levei para o bol, coloquei mais corante e me deu esse resultado aí. Então, gente, eu vou finalizar por aqui, vou deixar vocês acompanhar o resultado final desse bolo, tá? O topper, gente, desse bolo ainda não estava pronto quando eu finalizei ele, ainda tive que esperar. E já coloquei ele à noite, tá? Então a filmagem não ficou tão legal porque à noite vocês sabem, né, como é que é. Mas vocês vão ver aí o resultado final. E eu já vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, tá, desse vídeo. Que foi uma aula completa aí com muitas dicas para vocês. Não esqueçam do like. Um beijo para todos e até um próximo vídeo. Tchau! You think she's sweet as candy. I know you wanna be with her, but Josie got a reputation to scratch behind that purr. She's got her little game perfected. She'll let you think you have control, and then one day when you least expect